Nesse estudo vamos falar sobre a verdadeira casa de Deus. Quando Deus mandou com que Moisés, lá em Êxodo, fizesse o tabernáculo, que era uma tipificação do tabernáculo que havia nos céus, o original, vemos no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 8, versículo 5, o escritor aos Hebreus falando do que aconteceu no Velho Testamento. Moisés ele fez o tabernáculo, e no tabernáculo, que era móvel, havia ali o lugar santo, o véu do santuário, que separava o lugar santo do lugar santos dos santos, ou lugar santíssimo, onde o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano, depois do véu, no Santos dos Santos, para fazer propiciação do pecado do povo e do pecado dele mesmo. Então, Deus manda com que Moisés faça esse tabernáculo, que tinha todas essas tipificações. Tinha lá o altar, que é uma palavra hebraica que significa lugar de sacrifício, onde era feito o sacrifício e matava ali, imolava o cordeiro, onde aspergia o sangue para a propiciação do pecado. Então lá na frente, o rei Davi, ele queria edificar um templo para Deus, uma casa. Deus não permitiu com que Davi viesse edificar essa casa, porque ele era homem sanguinário, já tinha matado muita gente, e Deus permitiu com que Davi fizesse essa casa, edificasse essa casa para ele. Então, em primeiro livro dos Reis, no capítulo 6, vemos ali a construção deste templo, dessa casa. Em Atos, no capítulo 7, versículo 46 e 47, também fala sobre isso, sobre esse fato que aconteceu no Velho Testamento em 1 Reis. Então, Salomão ele edificou essa casa, esse templo para Deus, lá no Monte Moriá, onde Deus mandou com que Abraão sacrificasse o seu filho, no ano de 950 antes de Cristo vir à Terra. E no ano de 586, os babilônicos, com o rei ali Nabucodonosor, eles dominaram os judeus, invadiu Jerusalém e destruiu o templo feito por Salomão. Destruiu o templo. Passados-se 70 anos, como diz lá em Jeremias 29:10, Deus levantou o teu servo Ciro, o rei da Pérsia. Então Deus chama Ciro, e o Ciro ele domina os babilônicos e livra o povo judeu que estava dominado pelos babilônicos, pelo rei Nabucodonosor. Aí os judeus eles puderam de novo reconstruir o seu templo, o templo de Salomão, e com Zorobabel eles reconstroem o templo que foi chamado de o segundo templo. Você pode ver isso em Isaías 45, versículo 1, em Esdras, capítulo 1, 2 e 3 todo. E no século 1 antes de Cristo, Herodes ele faz ali a remodelação do templo de Salomão. Muitos judeus não concordavam com essa remodelação. Ele deixa a construção bem maior, bem superior. Então em Mateus capítulo 24, versículo 1, quando Jesus sai desse templo, os seus discípulos disseram: Jesus, olha que construções maravilhosas. E Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando Jesus morre e ressuscita, no ano 70 depois dele, Tiro ele invade Jerusalém e os romanos queimam o templo, o ouro é derretido, e para que o pessoal venha tirar o ouro, eles quebram, diz a história, as pedras para que venha tirar o ouro, e se cumpre a profecia de Mateus 24, versículo 1, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Hoje só sobrou o Muro das Lamentações, que é bem conhecido. Então a profecia de Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra, se cumpriu. Tito invadiu Jerusalém, o filho, o general Tito, filho do imperador Vespasiano, o sucessor de Nero,
e acaba com a cidade, queima o templo e é destruído o templo, se cumprindo a profecia. Antes de se cumprir essa profecia, quando Jesus estava aqui na terra, esse templo de Salomão ainda tinha vigor. Em Mateus 21, versículo 12, Jesus vê ali vendilhões do templo, os vendedores, os cambistas ambulantes, vendedores ambulantes, fazendo todo aquele comércio, porque muitos não viriam de fora com o seu animal para poder sacrificar ao Senhor, porque era longe, seria mais caro. Então, esses cambistas ficavam no templo, vendendo vários tipos de animais, comercializando, era uma feira, e fazendo muitas coisas erradas. Então Jesus expulsou esses vendilhões e usou uma palavra do Velho Testamento, dizendo: a casa de meu pai será chamada casa de oração. Que muitos usam esse versículo como uma profecia, como se fosse que ainda tem vigor esse templo de Salomão, que Deus permitiu que fosse destruído. Porque sempre esse templo, o Velho Testamento, Nabucodonosor destruiu, houve a reconstrução, o tempo de Cristo foi destruído de novo. Por quê? Sempre houve engano. Muitos se utilizavam do templo, como os fariseus, os sacerdotes, para roubar, para dominar, para tomar dinheiro. E Jesus chegou e acabou com isso. Mateus 24, versículo 1. Jesus, veja que construções maravilhosas, e Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Jesus acabou com isso. Então, qual a conclusão disso? No conceito do Novo Testamento, é que o templo como casa de Deus não existe mais. Hoje no Novo Testamento, a casa de Deus somos nós. Todos aqueles que servem a Deus em Cristo Jesus é chamado de a casa de Deus. Em Atos capítulo 17, versículo 24, Paulo diz que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Em Atos, no capítulo 7, versículo 47, Estevão também fala que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta Isaías, ele usa Isaías 66, versículo 1. O céu é meu trono e a terra os estrados dos meus pés. Que casa vós me edificareis? Ou qual é o local do meu repouso, da minha habitação? Então no Novo Testamento, nós somos a casa de Deus, o templo do Deus vivo. Deus ele não habita mais em casa feita por mãos humanas, mas habita hoje na casa feita pelas próprias mãos dele, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Está em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 16, e no capítulo 6, a partir do versículo 19. Paulo diz isso. O escritor aos Hebreus, em Hebreus no capítulo 3, versículo 6, fala que Jesus em sua casa, a qual casa somos nós. Então nós é que somos a casa de Deus. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, Paulo fala: Timóteo, eu te escrevo isso para que, se eu tardar, você saiba como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sabemos que toda parte da Bíblia que fala igreja não está se referindo a espaço, a prédios, e sim a pessoas. Igrejas é a eclésia de Deus, o povo de Deus. O que aconteceu? Então, no tempo da igreja primitiva, não havia esse costume de se utilizar de templos. O pessoal ainda continuava indo no templo de Jerusalém, segundo o costume, mas a igreja primitiva, ali depois da perseguição, eles não havia esse costume de fazer um templo e fazer outro templo e ir crescendo, fazendo vários tipos de templos e congregar nesses templos. Não havia isso. Vemos na Bíblia pessoas se reunindo na casa de Maria, em Atos, se reunindo na casa uns dos outros. Por isso que Paulo fala: saudai a igreja que se reúne em sua casa. O costume bíblico do Velho Testamento era esse. Quando surgiu essa utilização do templo? No ano de 313 depois de Cristo, o imperador chamado Constantino, ele viu que a fé cristã
quanto mais matavam os cristãos, e você pode ver isso em qualquer livro de história da igreja, quanto mais morria cristãos, mais gente se convertia a Cristo. Então, por uma visão política e de poder, ele disse que lá no Concílio de Nicéia, no ano 325, que a fé cristã já tinha criado essa sigla para a fé cristã, que é o cristianismo. Já tinham criado, e ele disse que o cristianismo era a religião oficial do Império Romano. Tudo por causa do poder. E aí eles começaram a... Teve ali aquela instituição, a Igreja Católica, o primeiro imperador, Constantino, e ele começou a fazer vários tipos de templo. No século XVI depois de Cristo, com Martinho Lutero, o pai do protestantismo, o protestantismo tem vários híbridos, vários tipos de denominação. Poucos séculos atrás, deu origem ao denominacionalismo. Muitos, hoje em dia, se utilizam de espaços, templos, segundo o costume da Igreja Católica. Veio segundo esse costume, a partir de Constantino, do século IV, e mudaram a linguagem. O que é que eu quero que você entenda? Eu não estou sendo contra um espaço, um prédio, para que a igreja, a casa de Deus, venha congregar, se utilizar desse espaço e desse prédio para congregar. Eu não estou sendo contra isso. O que é que eu quero dizer? É que as linguagens bíblicas, como a casa de Deus que eu citei, e a igreja que somos nós, eles começaram a mudar. Quando o catolicismo, eles começou a fazer os templos, como até o templo que há no Vaticano ali, o sentido que eles passaram desse templo era maquetes do templo de Salomão do Velho Testamento. Existiu ali também um altar. No Velho Testamento o altar era o local de sacrifício, onde tinha ali o sacrifício. Eles colocaram e começou a se utilizar de novo dessa mesma linguagem, em altar, e pegar símbolos, candelabro, isso e aquilo outro. Então, o protestantismo veio também com esses costumes. O espaço, o prédio, não é só chamado de espaço e prédio. Não é colocado nessa condição de um espaço, de um prédio, para que a igreja venha estar ali congregando, não. Esses espaços é chamado de casa de Deus. Não generalizando, mas quase todas as denominações chamam de casa de Deus. Eles têm, ali onde está o púlpito, um local mais alto que eles chamam de o altar do Senhor. É chamado de o altar de Deus. Então vimos essa linguagem judaizante, mosaica ainda. Quem prega isso não entende o sacrifício de Cristo, não entende nada sobre a lei e o seu cumprimento. O escritor hebreus, ele fala em Hebreus capítulo 10, versículo 1, que as coisas do Velho Testamento eram sombra das coisas vindouras. Então, no conceito do Novo Testamento, o altar é um tipo, tipifica muitas coisas ali, a igreja e o próprio Jesus, o altar do Velho Testamento. Então, no Novo Testamento, o altar hoje tem que ser a gente. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele fala, a partir do versículo 1, ele fala: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nosso corpo tem que ser apresentado como o sacrifício, o lugar de sacrifício, que é o culto racional. Então, o altar do Senhor hoje somos nós, não um local bem mais alto nesses prédios que os homens fazem. Tem até aquela música que diz: vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Então o altar do Senhor somos nós, a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, somos nós, a igreja somos nós. O espaço tem que ser colocado no local do espaço e nós temos que entender o nosso direito, o nosso poder, entender que nós somos a igreja, o que significa ser igreja, o que significa ser morada, habitação de Deus, casa de Deus, e também o que significa ser sacerdote do Deus Altíssimo.
Qual o problema que tem nisso? Você pode pensar, não, o problema aí é só a linguagem. Em vez de pegar os espaços e chamar de prédio, de espaço, eles chamam de casa de Deus. As pessoas que são as casas de Deus, que servem a Jesus, que são a igreja, não são chamadas disso, e o espaço é chamado de casa de Deus. Só mudou as palavras, mas não houve só a mudança das palavras. Através dessa pregação judaica, desse costume, como se fosse que cada espaço e prédios é uma maquete do templo de Salomão ou do tabernáculo, isso deu origem ao chamado templocentrismo. O templo como o centro de tudo, o centro de buscar Deus, o centro de adorar a Deus, o centro de ofertar a Deus, o centro de fazer, de trabalhar na obra de Deus, o centro de se santificar, o centro de se encher de Deus. É por isso que você vê várias linguagens aí, muita gente dizendo, crente domingueiro, só vem para a casa de Deus dia de domingo. Tem pessoas que foram tão influenciadas com essa superstição e com essa tradição dos homens, que se eles ficarem 15 dias sem ir nesses espaços que eles acham que é a casa de Deus, que é um local santo, que quando você entra algo assim mágico, eles já começam a se sentir fracos. E dizem, eu estou fraco, eu já tenho 15 dias sem buscar Deus. Como se fosse que Deus só está lá. É o templocentrismo, o templo é o centro de tudo. Em João, no capítulo 4, a mulher samaritana disse, nós adoramos no monte. E os judeus adoram no templo, que era o templo de Salomão. E perguntou a Jesus, qual é o verdadeiro lugar de adoração? E Jesus disse que o Pai é Espírito e Ele busca verdadeiros adoradores que o adoram, não importa se é no Monte do Abaeté, não importa se é em um espaço ou se é em sua casa, mas o Pai busca verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Em Salmos 139, Davi disse, se eu subo aos mais altos céus, lá estás. E se eu desço ao mais profundo do abismo, lá também estará o teu espírito. Então Deus é espírito. E importa que o adoramos em espírito e em verdade. Não importa o local. Se você faz o que está em Mateus capítulo 6, entra no seu quarto e fechada a porta, ora ao teu Pai em secreto. Só que essa cultura e esse costume errado deu origem ao templocentrismo. E muitos líderes pregam esse templocentrismo, dizendo, venha para a casa de Deus, você despreza a casa de Deus, venha se encher de Deus e você tem que ir para lá, porque se não for para lá não se enche de Deus. O templocentrismo faz com que a oferta que você dá, o dinheiro que você dê, só é para Deus se você der lá, nesse espaço onde ele chama de igreja, a casa de Deus. Se você ajudar o pobre, não foi para Deus, não serve. E as escrituras dizem que quem ajuda o pobre empresta a Deus, mas a gente não vê eles pregando essa ênfase. Como Tiago falava em Tiago 1, a partir do versículo 26 e 27, que a religião verdadeira para com o Senhor Deus era cuidar do órfão, da viúva, que naquele tempo era como mendigas, não tinha posição social. Jesus fala em Mateus 25, a partir do 34, tive fome, ele vai dizer a muitos, e me deste de comer. E vai ter outro grupo que ele vai dizer, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e vocês não me cobriram. E vão perguntar quando foi que fizemos isso, ele vai dizer, quando vocês deixaram de fazer a um dos pequeninos. Então não vemos essa ênfase. O templocentrismo, eles pregam dizendo que você só faz a obra de Deus se você lá estiver fazendo alguma coisa, em muitos lugares. Se você é um cristão que chega nesses espaços e senta lá para ouvir a palavra e depois vai para casa, eles chamam você de crente que só está no banco. E diz, Deus não te quer no banco, sem fazer nada. Não importa o que você faz na vida cotidiana, no seu trabalho, na escola, na sua casa, não importa se você prega o evangelho, se sua vida dá testemunho de Deus e revela, né, se sua vida brilha como luz para que os ímpios, a pessoa que não conhece a Deus, vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Eles não estão nem aí.
Você só está fazendo a obra de Deus e fazendo algo para Deus se lá na frente de todo mundo, 1 hora e meia, 2 horas, 3 ou 4 vezes na semana, você lá está fazendo alguma coisa. Nem que seja porteiro. Essa é a pregação templocentrista. É o conceito do templocentrismo. O templo é o centro de tudo. Então, esse conceito errado do templo como igual ao Velho Testamento, dizendo que ali é a casa de Deus, e vemos lá o lugar alto, né, onde está o púlpito, que eles dizem que é o altar, e ali é lugar santo, e tem lugar que você só pode subir se tirar o sapato, tem que subir descalço, porque é lugar santo. Quem prega isso não conhece o espírito do Evangelho de Cristo. Não conhece essas coisas. Estevão, em Atos 7, ele foi morto porque ele pregava a verdade contra o templo. Deus, muitos desses lugares, o pessoal fala, ah, Deus está aqui, Deus habita aqui. Antes de você vir aqui, o Senhor já estava. Como se fosse que ele está sozinho. Se existe um local onde Deus não habita, são nesses lugares. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. A Bíblia diz isso. Ele quer habitar dentro do homem. É dentro do homem que o adora em espírito e em verdade, é onde ele habita. E quando você sai de algum local, você não sai da presença de Deus, como muitos falam, não se apresse de sair da presença de Deus. Tudo mentalidade do templocentrismo. Porque Deus para eles só está naquele espaço geográfico. Eles pegaram Deus e colocaram ali, limitaram Deus dentro da casa. Isso é o princípio da mente carnal do homem, de prender Deus. Aí tem um horário de Deus atuar, tem um horário do milagre, tem o horário de ser abençoado, tudo é lá. Você tem que ir naquele local. Porque Deus aí no mundo afora não age, é só lá. Aí ficam como Pedro em Atos 17, dizendo, vamos fazer, né? Que queria fazer o templo para Jesus, para Moisés, para Elias, para parar eles ali. Para você ir em um local geográfico e fazer as suas barganhas. Estude mais, procure no Google sobre o templocentrismo, o templo como centro de tudo da fé cristã, e vocês vão entender o que eu estou falando. Então, o verdadeiro templo somos nós, a casa de Deus somos nós, a igreja do Deus vivo são as pessoas, a eclésia, os tirados para fora de suas casas. Os líderes têm que pregar a verdade sobre isso. Eu não estou sendo contra esses espaços. Nós precisamos sim. É bom, eu congrego em um local onde temos um espaço. Nós utilizamos também de um espaço para estar congregando. A igreja de Deus se utiliza de um espaço lá para estar congregando, só que o espaço só serve para a gente ficar imune do sol ou da chuva. O púlpito só serve para colocar a Bíblia. Lá não tem nenhum culto, nenhuma superstição ao templo, ao espaço. Não tem nada a ver. Nós não oramos dizendo esse local aqui é consagrado, não. É um local alugado. A gente pode em qualquer momento sair, alugar outro local e lá o proprietário alugar para outra pessoa que faça um bar e venda cerveja, cigarro, não sei. Então não cultuamos essas coisas. Cultuamos a Deus e a casa de Deus se reúne nesses espaços, como poderia se reunir na casa de alguém se tivesse um lugar grande. Então lá nós pregamos esse princípio correto e não seguimos a tradição dos homens. Esse templocentrismo, essa pregação, muitos gostam de pregar isso porque é fácil. Colocar esse costume para que o povo venha sempre estar nesse local, dizendo, venha se santificar, não deixe de buscar Deus. Claro que a pessoa precisa ir na casa de Deus, o novo convertido, mas a casa de Deus são as pessoas, os mais antigos, para que venha ensinar, passar o conhecimento, com a sua conduta, ensinar essas pessoas, orar por elas, para que elas venham ser a cada dia libertas do pecado, libertas de conceitos ruins. E não em si um templo. Os líderes têm que preparar pessoas para que venham agir como verdadeiros sacerdotes, que não precisam ir em um local onde alguém manda eles fazer alguma, sei lá, aeróbica,
feche os olhos, bota a mão assim, ore comigo agora, diga meu Deus e meu Pai, pule, bote a mão para trás, gire, não. Tem que ensinar as pessoas a ter uma intimidade pessoal com Deus. É para isso que Jesus deu os dons ministeriais às pessoas. Em Efésios, no capítulo 4, versículo a partir do 11, o apóstolo Paulo disse que Jesus concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeito varão, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejam como meninos inconstantes, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que eles induzem ao erro, mas que sigam a verdade em amor, e cresça em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, cresce segundo a justa cooperação de cada parte e efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. É um texto lindo. Então, os líderes, foi esses dons ministeriais, Jesus deu visando o aperfeiçoamento da igreja. É para que a igreja venha crescer em tudo naquele que é a cabeça, crescer em Jesus, no pleno conhecimento. E ser homens maduros, não pessoas que fiquem sempre dependentes de um suposto sumo sacerdote, aonde para buscar Deus tem que ir lá e alguém mandar ele fazer um bocado de coisa, e aí ele sai lá dizendo, eu adorei a Deus. Não, nós temos que ensinar as pessoas a adorar a Deus na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, um culto racional. É por isso que eu não procuro usar essa linguagem, hoje vai ter culto aqui, não. Porque o culto tem que ser contínuo. Hoje vai ter reunião, nós vamos se reunir, estar congregado. Até essa palavra congregar, segundo o conceito do templocentrismo, para muita gente é mudado. Porque muita gente pensa que congregar é você estar em um local onde chama de igreja, casa de Deus. Aí você congrega. Congregar, para quem estuda, sabe que congregar é você estar agregado a outras pessoas. Onde tiver 2 ou 3 ali em meu nome reunido, eu estou presente, Jesus disse. Então, quando você está agregado a outras pessoas, você está congregando. Não importa se é num espaço aberto, em um campo, na casa de alguém, onde o espaço é um prédio. Mas congregar não é ir onde ele chama de a casa de Deus. Se você se reúne em algum local, na casa de alguém, ou num espaço aberto, o pessoal fala, não, você tem que congregar, tem que ir à igreja. Porque o conceito dele é do templocentrismo. Você tem que ir ao espaço onde lá chama de casa de Deus. Aí você vai estar congregando. Do contrário, eles cismam. E a linguagem bíblica era mais essa. O pessoal se reunia nas casas. Não tinha tanto esse costume de templo. Como eles têm esse costume da tradição dos homens. Então, isso que vemos na Bíblia, de um estar se reunindo na casa do outro, aquela congregação local, eles cismam com isso, acham que é coisa nova, sem saber que é coisa antiga das Escrituras. Tornam a dizer que eu não estou sendo contra o espaço, o prédio. Estou sendo contra a linguagem errada, os versículos do Velho Testamento que eram usados se referindo ao tempo de Salomão, como Davi disse, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eles usam isso em relação ao espaço. E tem que usar esse versículo em relação às pessoas, à igreja do Deus vivo, à eclésia, e não mais ao espaço. Houve uma mudança. Então, eu discordo desses tipos de pregações, e muita gente utiliza dessa pregação templocentrista, como eu já falei, para prender as pessoas ali. E proíbe de ir em outros lugares. São tribos separadas e proíbe. E ali você tem que sempre estar indo ali, fazendo suas campanhas, que a gente não vê essa palavra campanha na Bíblia, fazendo essas coisas todas, dando todos os dízimos. Ali, todo mês você tem que pagar a mensalidade para garantir sua bênção, porque senão o diabo vem, o devorador, né, que eles dizem que é demônio, e vem o diabo, e você está amaldiçoado. Então você tem que estar ali, sempre dependente de um templo, preso àquele espaço local geográfico, limitando Deus, limitando o atuar de Deus. Analisa o que eu estou falando. Esse assunto é um assunto muito grande. Eu poderia
detalhar muitas coisas aqui. Continue estudando sobre esse assunto, pesquise sobre o templocentrismo no Google, em qualquer site aí. Analise o que eu estou falando. Se tiver razão, siga, porque seguir a razão é seguir a Jesus. E nós somos a verdadeira casa de Deus.